Aqui está ela. Vamos colocar no... Aí, gente. A pergunta foi enviada pelo Ricardo Soares, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde estamos, aliás, transmitindo. E ele pergunta: por que Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo? Não basta para o estudo o Novo Testamento? Boa pergunta, Ricardo. Mas essa sua pergunta, ao mesmo tempo, mostra que o seu conhecimento sobre o Espiritismo, e especificamente a obra Evangelho segundo o Espiritismo, está falho. Porque Allan Kardec não escreveu um novo Evangelho. Allan Kardec não reescreveu o Novo Testamento. Não. Na verdade, Allan Kardec, instruído pelos espíritos superiores, criou uma obra para estudar com exclusividade os ensinos morais de Jesus à luz dos princípios espíritas. Então, não é um novo evangelho. Mas você indaga se não basta para nós espíritas ter lá o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é composto de vários livros. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, a carta de Judas, o Apocalipse, escrito por João. Então, são vários livros que compõem o Novo Testamento e trazem a vida, a obra, os fatos acontecidos na vida de Jesus, as profecias, as revelações, traz os ensinos morais de Jesus. Então, é uma gama muito grande de conteúdo. E para nós espíritas, o mais importante do Novo Testamento são os ensinos morais de Jesus. Essa é a nossa grande necessidade aqui na Terra. Estudá-los, compreendê-los, apreendê-los e vivenciá-los. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando Allan Kardec, em 1864, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não estava fazendo uma releitura do Novo Testamento, nem estava reescrevendo o Novo Testamento, mas ele estava estudando os ensinos morais de Jesus através da imortalidade da alma, da reencarnação, do intercâmbio entre desencarnados e encarnados e da lei de evolução. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que estuda apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Estudo esse feito através dos princípios que formam a doutrina espírita. Isso não quer dizer que o espírita não tenha que ler o Novo Testamento, não tenha que ter um conhecimento sobre o conteúdo do Novo Testamento. É importante também, é um conhecimento importante. Mas para nós, como os espíritos superiores disseram, e Allan Kardec concordou, para nós, mais importante de todo esse conteúdo são os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Vamos agora à segunda pergunta que reservamos para este programa. Essa pergunta foi feita pela Eunice Vilela, que também é da cidade do Rio de Janeiro. Ela nos pergunta: o que dizer do profissionalismo religioso e do envolvimento de pastores e sacerdotes no mundo político partidário? Bem, Eunice, essa é uma situação dos tempos atuais, não é mesmo? Mas, na verdade, é uma situação da história da humanidade. Desde que a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu, lá no ano 325,
no Concílio de Nicéia e decretou que ela era a única representante de Jesus aqui na Terra e, portanto, do Evangelho, que nós vemos essa mistura do sacerdócio oficial com o mundo político, partidário, com o mundo da administração pública. Porque, historicamente, a Igreja Católica sempre investiu e esteve integrada com os príncipes, com os reis, com as rainhas, durante séculos. E depois vem a Igreja Protestante, a partir de Martinho Lutero, mas que também não fugiu a isso. E nós vemos essa mistura, esse profissionalismo religioso, político, com muita preocupação. Sim, porque nós não temos que nos misturar com isso. Podemos, no exercício da nossa cidadania, perfeitamente fazer parte de um partido político, sermos candidatos a um cargo eletivo no legislativo, mas eleitos, não temos que misturar a religião com a política partidária. Aliás, a política não é má. A política é a ciência da administração do bem público, para o bem de todos. A política partidária já é outra história, porque defende ideologias pessoais ou de grupo. E essas ideologias nem sempre estão de acordo com a religião que professamos, com os princípios religiosos que norteiam a nossa vida. E quem se diz cristão, e nós espíritas nos dizemos cristãos, não pode ser desonesto, não pode aceitar a corrupção, não pode trabalhar sem utilizar o bom senso e a razão, e deve representar aqueles que votaram nele, sempre pensando no bem de todos, sem jamais prejudicar alguém. Então, nós temos muita preocupação com isso, porque de vez em quando falam que os espíritas têm que se lançar nesse mundo e formar lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal, ou nas assembleias legislativas estaduais ou câmaras municipais de vereadores, que nós devemos formar bancadas espíritas. Não, não é por aí. Vejamos duas grandes figuras espíritas e que estiveram como deputados federais em suas épocas: Bezerra de Menezes e Freitas Nobre. Bezerra de Menezes é muito conhecido, Freitas Nobre nem tanto, mas os dois eram de uma ética, de uma honestidade ímpar, e não se deixavam levar por ideologias, por pensamentos, por falcatruas, nada dessas coisas. Então, é uma pena que pastores evangélicos, principalmente, e sacerdotes católicos estejam se envolvendo com a política partidária e ferindo os princípios do cristianismo e da sua doutrina religiosa específica. Tomemos cuidado com isso. Exerçamos a nossa cidadania, mas sem misturarmos o espiritismo com ideologia político-partidária, porque elas não são conciliáveis. Essa é a visão que nós possuímos a respeito desse assunto.